Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal. E para você que curte o canal, conto sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo continuar crescendo, ou o canal continuar sendo indicado na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez? Caiu de paraquedas? Te convido a assistir os vídeos do canal Vascaíno do Cerrado. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, onde a gente passou dos 9.000 seguidores, graças ao seu apoio, graças à sua moral. Então, vamos falar de futebol. O Vasco ontem empatou em mais uma partida horrorosa no Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, me diz qual partida legal o Vasco fez, tirando aquela contra o Flamengo, que a gente ficou ali tomando um sufoco e ganhou, foi efetivo no ataque, lógico, uma vitória legal. A gente não jogou futebol esse ano. E aí, o Vasco encara o Náutico como se estivesse jogando o Náutico fosse o time grande, o Vasco o time pequeno. O Náutico, senhor de todas as ações, fez um gol e uma bola parada aonde há um erro evidente, só que o técnico Marcelo Cabo acha que não, que foi mérito do Náutico. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu resolvi trazer a versão do outro lado, né? Toda vez que acaba o jogo do Vasco, a gente vai ouvir o que tem para falar o treinador Marcelo Cabo e se assusta com um caminhão de desculpas esfarrapadas dele para tentar justificar o injustificável, o pobre futebol apresentado por esse time desde o Campeonato Carioca. E passando pela Copa do Brasil até a Série B aí do Campeonato Brasileiro. Então tem um detalhe na entrevista coletiva onde o Marcelo Cabo fala que o gol do Náutico de cabeça não foi falha defensiva, foi mérito do adversário. E eu fui buscar a entrevista coletiva do treinador do Náutico, Hélio dos Anjos, que fala o contrário, que eles estudaram o erro do Vasco, o erro de posicionamento da defesa do Vasco, que deixa o primeiro pau aberto, ou um espaço no primeiro pau, e ali eles encontraram uma maneira de fazer o gol. Então, de um lado, o Marcelo Cabo fala que o mérito é do Náutico, e do outro, o Hélio dos Anjos fala que foi falha da defesa do Vasco, e que eles conheciam essa falha, estudaram e por isso chegaram ao gol. Agora eu vou trazer para você, então, os dois treinadores falando sobre o mesmo lado ou sobre o mesmo lance, para que você avalie quem é que está correto. A gente treinou muito, a gente trabalhou muito, vimos o vídeo, repetimos no treino, mas às vezes a precisão do cobrador, ela quebra toda a linha de marcação. Ele conseguiu colocar a bola entre dois jogadores que estavam na zona. Então eu achei que foi muito mais mérito do Náutico no gol do que qualquer falha nossa. Nós mostramos para os jogadores, né, que o primeiro pau do Vasco é um pouco vazio. É um pouco vazio. Eles já tinham mostrado isso em 2, 3 jogos. E nós citamos muito isso na palestra. Citamos essa bola que o Vinícius vai tocar. Graças a Deus o Vinícius hoje tocou, como tocou em outros jogos, e a gente fez o gol. Eu acho que... Então é isso, toda vez agora eu vou trazer depoimentos do treinador adversário. Se você gostou da ideia, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sei que todos os canais buscam sempre a coletiva de pós-jogo do treinador do Vasco, agora eu vou trazer sempre do treinador do time adversário pra gente confrontar e você vai botar na balança e ver aí ou julgar quem é que tá falando a verdade, quem é que está mais próximo da realidade. Eu mostrei aí sobre a falha do primeiro gol, agora eu vou mostrar sobre o segundo tempo, onde até foi uma pergunta do Emerson Rocha para o Marcelo Cabo, que disse que o Vasco não conseguiu convencer, em uma partida não conseguiu dominar, ser Vasco da Gama, e aí o Marcelo Cabo fala que o Vasco dominou o Náutico no segundo tempo, teve todas as ações, jogou no campo do adversário, e aí fui buscar a versão do Hélio dos Anjos, onde ele explica que o Náutico foi soberano, dominou o jogo todo e que o Vasco só teve uma oportunidade de gol no segundo tempo, um chute, uma bola que ele conseguiu furar o bloqueio e fazer o gol. Vou deixar mais uma vez agora as duas versões sobre quem dominou o segundo tempo e cabe a você julgar quem é que está falando a verdade. Hoje a gente fez um segundo tempo que nós dominamos o Náutico, jogamos basicamente no campo do Náutico, então a nossa busca é que a gente faça 2 tempos como a gente fez hoje no segundo tempo. Nós fizemos um jogo quando nós tivemos 12 escanteios, o adversário teve 1.
onde o adversário no segundo tempo chutou uma bola no gol e conseguiu seu gol. A postura da equipe, a força que nós estamos tendo, marcando sempre na frente dos adversários, nos colocou numa condição de superioridade em relação ao Vasco o tempo todo. Foi uma infelicidade muito grande. Rebatemos a bola 2 vezes e a bola voltou e acabou acontecendo o gol na única jogada de infiltração que o adversário teve durante 95 minutos. Então tá aí o treinador do Náutico afirmando que o Vasco teve uma jogada de infiltração na partida toda e conseguiu fazer o gol, teve a felicidade de fazer o gol, e que o Vasco chutou uma bola no gol no primeiro tempo, uma no segundo, eles tiveram 12 escanteios e que o Vasco foi dominado jogando em São Januário. E aí, depois veio uma pergunta do jornalista Lucas Pedrosa, que, contrariado com essa situação do Marcelo Cabo, dizer que dominou o segundo tempo, ele veio e sentou a mamona, sentou o aço no Marcelo Cabo, discordou e falou que, na opinião dele e de muitos vascaínos, o melhor jogador em campo foi o goleiro do Vasco, que o Náutico podia ter saído com um placar elástico de São Januário, pergunta o motivo pelo qual o Vasco não consegue se acertar ou não vem jogando futebol, e pergunta também se ele acredita que esse time vai subir para a primeira divisão, vai estar no G4, por que ele tem essa convicção, e perguntou sobre o Marquinhos Gabriel, por que o Marquinhos Gabriel não jogando nada, está sendo mantido em campo e ele está substituindo, tirando jogadores que não vem jogando tão ruim ou tão apagado quanto o Marquinhos Gabriel. Por que não substituir primeiro o jogador que não está jogando absolutamente nada? Ele respondeu sobre a primeira pergunta, mas sobre o Marquinhos Gabriel ele resolveu não falar nada. Não sei por quê ou por qual motivo, mas vou deixar o trecho para vocês ouvirem aí. Cabo, você me permita discordar de que o Vasco dominou o Náutico no segundo tempo, porque até olhando os números, que é uma coisa que você é um cara muito apegado a isso, o Náutico finalizou 20 vezes, 8 no gol, e teve 12 escanteios, enquanto o Vasco só teve um escanteio na partida. O Vanderlei, acho que na opinião da maioria das pessoas, foi o melhor jogador do Vasco em campo. Então, apesar do Vasco ter feito o gol quando o Náutico estava com 1-0, o Náutico teve várias e várias oportunidades de vencer, e até por um placar elástico contra o Vasco. Mais uma partida em que o clube não consegue desempenhar um bom futebol jogando em casa. Já são 2 derrotas, empatou de novo, apesar de ser o líder do campeonato. E o que preocupa é que o Vasco já está chegando na primeira parte, no primeiro terço de Série B, e ainda não entrou no G4 também, Cabo. Como que você, treinador, depois desse desempenho inteiro, que também projetava 4 pontos nesses 2 jogos e só teve 2, pode falar para a torcida de que o Vasco vai sim evoluir, vai sim subir? Como é que você passa essa confiança? E a segunda pergunta, até para finalizar, é: por que o Marquinhos Gabriel seguiu em campo no momento em que o Gabriel Peck e o MT saiu no intervalo, o Gabriel Peck ainda estava no jogo, mas assim como no jogo contra o Curitiba, estava até um pouco mais participativo que o Marquinhos Gabriel, e o Marquinhos, não conseguindo fazer a função dele de meio campo, seguiu como titular, seguiu jogando, e o Vasco, consequentemente, depois, fazendo as substituições, conseguiu chegar ao gol após a saída de Marquinhos Gabriel. Um abraço. Um abraço, boa noite. A gente, quando está atrás do placar e entrou com a proposta de subir linha e num 4-3-3, claro que a gente tem um risco de exposição. Então, o Náutico é uma equipe qualificada, onde trabalhou bastante essas transições e conseguiu obter esses escanteios. Alguns escanteios, por esse número excessivo do Náutico, foi a sequência geralmente do primeiro escanteio. Tinha um, e aí é uma bola muito bem batida, você disputa e ocasiona o segundo escanteio. Na minha concepção foi um pouco ocasionado por isso, dessa disputa. E o segundo tempo a gente teve a predominância do jogo, e claro que você pega uma equipe qualificada como o Náutico, você acaba tendo que se expor para poder buscar o empate e buscar a vitória. Foi o que o Vasco fez no segundo tempo. O que a gente faz é continuar trabalhando. A gente não entramos no G4, isso é uma frustração para nós e com certeza para o nosso torcedor, mas a gente vai continuar trabalhando, que na próxima rodada a gente entre no G4 e para não sair mais. O importante é a gente estar entre os 4 primeiros, quando terminar a competição. A gente trabalha para isso. Claro que a gente trabalha para entrar e não sair mais, mas o importante é a gente estar no G4 na 38ª rodada e presentear a nossa torcida com acesso. Com esse futebolzinho de merda, não vai rolar presente nenhum. Uma coisa que eu tenho para falar aqui é o seguinte: essa situação de dizer que o importante é na 38ª rodada o time estar no G4. O importante é o caminho que ele vai trilhar para estar no G4. Não adianta você não estar jogando porra nenhuma, vendendo que lá no final do campeonato a gente vai estar na Série A, porque não vai estar jogando esse futebol. Então, mais uma vez,
planejamento todo errado, jogadores mal escolhidos para serem contratados. A gente tinha um zagueiro que tinha dado certo, que foi o Marcelo Alves, foi mandado embora, trouxeram um horroroso. A gente precisava de um primeiro volante, porque a gente só tem um primeiro volante no elenco, que é o Bruno Gomes, um garoto que precisa de ser trabalhado psicologicamente, que não está pronto, e aí me trazem erram duas vezes para a mesma função, o Rômulo e o Michel. Juntar os dois não dá um. A gente precisava de um meio-campo depois da saída do Benítez, e a estrutura do futebol, ou o Alexandre Pássaro junto com o Marcelo Cabo, trouxeram ali o Marquinhos Gabriel. O poderosíssimo Marquinhos Gabriel. Reserva que nunca foi protagonista em time algum, era reserva desse limitado time do Cruzeiro. Então, errou na zaga, errou na volância, errou no meio de campo, e no ataque é ali o Léo Jabal, o Morato e o Daniel Amorim. Salve-se quem puder. Dessas contratações do Cabo, a única que do Alexandre Pássaro, a única que eu considero que deu certo foi o Vanderlei. O Zeca acabou, não tá jogando nada que justifique o Zeca de titular dentro de campo. Então, triste planejamento de futebol, e agora é muito fácil a gente querer só a demissão do técnico Marcelo Cabo. Tem que demitir ele e quem trouxe e estruturou, quem organizou toda essa estratégia para o Vasco na Série B. E principalmente esses gestores. Eu não vou xingar mais, né, gente? Não dá. Infelizmente, não dá. Esses caras não me representam, esse Vasco não me representa. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.